O que é notícia nesta terça-feira? Passa de 250 mil o número de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas. Manaus registrou 141 enterros em 24 horas. Documentos mostram que mais de 30 morreram nos 2 dias de colapso por falta de oxigênio em Manaus. Vazamento de dados expõe informações de 223 milhões de número de CPF no país. Lewandowski autoriza inquérito na PGR sobre conduta de Pazuello em crise sanitária no Amazonas. Brasil proíbe entrada de viajantes vindos da África do Sul. Estados Unidos confirmam primeira infecção por variante do coronavírus identificada no Brasil. Câmara envia ao Senado o segundo processo de impeachment de Donald Trump. Corpo de adolescente é encontrado submerso no Rio Negro, próximo de um estaleiro no bairro da Compensa. Manaus vive horas de violência com 2 mortes de trânsito e muitos mortos a tiros e golpes de faca. Homem encontrado com faca cravada no pescoço no Tancredo Neves e outro morto a tiros no Gilberto Mestrinho. Após assalto a mercadinho no Jorge Teixeira, bandido morre em tiroteio com a polícia. Homem é perseguido e executado com 8 tiros no Tancredo Neves. A esposa dele também foi baleada. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h47. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Peruri. Alternativa de Alvarães. Olhuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumã Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripona. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5h48 em Manaus. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover mais 30 milímetros e que a temperatura máxima será de 30 graus Celsius. O dia amanhece com 24 graus 5 décimos e com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 3 km/h de velocidade. É terça-feira, 26 de janeiro. Chegamos aos 26 dias do ano e faltam 339 para terminar 2021. Dia dos Santo Timóteo e Tito. Também é o dia da gula. Na mitologia romana, era o dia dos deuses lares, os espíritos guardiães que protegem e habitam as casas ou lares. Esta é a edição 85.058 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 95 centímetros. A cheia já alcançava os 7 metros e 35 centímetros. Normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. Desde ontem, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas suspendeu todos os seus serviços presenciais, inclusive os que ainda funcionavam em caráter emergencial. Até o próximo dia 31 de janeiro, os atendimentos serão realizados apenas por meio eletrônico, telefone e internet. Porém, somente para orientação aos usuários e realização de serviços feitos 100% pelo site do órgão. Nesse período, somente a fiscalização de trânsito, a perícia de acidentes de trânsito e os serviços de liberação de veículos removidos irão funcionar. No caso da liberação de veículo, é necessário o agendamento pelo 92 3643 0083. O serviço de primeiro emplacamento também será mantido, mas somente para os casos que envolvam veículos que fazem o transporte de alimentos, bebidas, combustíveis, itens de higiene e limpeza, gases, equipamentos de proteção individual, medicamentos, insumos, médico-hospitalares e produtos da área da segurança, como determina o decreto governamental 43.303. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia você Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, a frota de ônibus está normal, Peregrini? Normal, Paulo Guerra, né? Desde ontem que a frota está com sua totalidade na cidade, né? Mesmo assim, Paulo, nós já sabemos que não é grande coisa, né? O problema do transporte rodoviário de Manaus já não é de hoje que se arrasta aí. Temos uma frota realmente deficitária, mas não tem mais aquela questão da redução de frota. E com a questão do decreto também, Paulo, melhorou bastante a questão aí da lotação dentro dos coletivos. Peregrini, as restrições para que as pessoas não saiam, não circulem durante 24 horas, parece que não existe pela zona leste da cidade. Pois é, Paulo, né? Na grande maioria, ontem, né, eu andava mais uma vez, eu tenho o hábito de dar uma verificada, Paulo, sempre no final da noite, até que deu uma melhorada, assim, Paulo. Ontem eu andava pelos bairros Grande Vitória, passei pela Nova Vitória, ali pelos Zumbi dos Palmares, tem gente na rua assim, mas nada do que era como antigamente. Até porque, Paulo, as viaturas da Polícia Militar não estão mais somente nas principais, como Grande Circular, como a Avenida Itaúba, não. Estão entrando nos bairros, estão pedindo para fechar. Na reincidência, o comerciante, o dono do comércio vai ter problemas, vai ter que ser levado a uma delegacia. Eles estão cumprindo, sim. Ontem, 19 horas, Paulo, uma das principais ruas comerciais dos bairros Gilberto Mestre, Zumbi dos Palmares, estavam com seus comércios completamente fechados. O pessoal da Global, os motoristas da linha 677 estão te ouvindo, Peregrini. Ah, sim, Paulo Guerra, assim como todas as demais linhas, nós temos uma audiência muito grande, Paulo, no transporte coletivo, no transporte alternativo, o pessoal das linhas de maior procura agora pela manhã, como 652, 670, 77, 78, 71, 70, obrigado aí pela audiência, os rodoviários também. O pessoal do alternativo, Paulo, continua com o mesmo problema. Os amarelinhos, que sempre nos ouvem também, muito obrigado aí pela audiência, continuam sem receber, sabe, Paulo Guerra? Já vai para 3 semanas e meia que o Sinetran recolhe o dinheiro deles da bilhetagem, o pessoal paga a bilhetagem lá no Sinetran e é para pagar toda quarta-feira e já são 2 semanas e meia que não pagam. Tem gente parando o ônibus até mesmo para não ter como pagar o motorista ou o cobrador que recebe aí por semana. O diesel também é abastecido praticamente todo dia e tem que pagar à vista. E o Sinetran está aí com esse calote, não está pagando, não está passando o dinheiro para o pessoal do alternativo. O pessoal do Sinetran já não é de hoje que continua enganando o pessoal do transporte alternativo. O pessoal espera e recebe lá do Sinetran, mas para repassar o dinheiro, Paulo, é uma novela. Peregrini, estou aqui no aplicativo humano, o professor Marlon de Nova Olinda do Norte, mandando um bom dia para você também e para o pessoal de Borba, e dizendo que você costuma prestigiar a festa de Santo Antônio, teu padroeiro, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo Guerra, sempre vou lá e me curvo, né, diante do milagroso, né, eu sempre vou, todos os anos vou, com essa questão da epidemia, né, interrompemos aí quase 20 anos de participação lá. Mamãe fez uma promessa para eu cumprir e eu gostei, sabe, Paulo Guerra, sempre vou por lá. Há quem diga que eu não vou mais na igreja, mas isso daí é intriga, né, Paulo? É verdade, eu sei que você vai. Agora, Paulo, lá também nós temos um problema lá em Borba, viu, Paulo? O porto, aquela escadaria, onde inclusive ancorava lá o navio Dona Carlota, Paulo, as águas levaram a escadaria, já está próxima de levar o coreto. A gente pede aí uma providência, viu, Paulo, do prefeito de lá, da prefeitura. Nós recebemos fotos, vídeos, denúncias das pessoas de lá, sabe, Paulo? Dos moradores lá do município de Borba, através lá da nossa rádio Santo Antônio de Borba, que estão lá nos ouvindo. A gente pede aí para o prefeito, né, Paulo, que cuide da cidade, cuide lá da situação, que a escadaria de tantos e tantos, décadas e décadas de anos, o prefeito deixou a escadaria desabar. Pois é, Peregrini, mas isso é o fenômeno das terras caídas. E se já vai o coreto, aí a situação fica mais grave. Pois é, né, Paulo Guerra, né? Dá para ter dado uma cuidada também. Lá em Nova Olinda não leva nada, como é que só leva em Borba? Peregrini, ontem Manacapuru comemorou o aniversário do Major Afrânio, que mandou um abraço para você também, dizendo que está ouvindo o Jornal da Manhã, acompanhando o noticiário policial. E Peregrini,
Ontem à noite o doutor Nicolau Libório me informava que o conhecido árbitro de futebol que fez muito sucesso na arbitragem, Manuel Luiz Bastos, morreu vítima de Covid. Poxa, que pena, né, Paulo, né? Que Deus conforte a família, a gente está aí. Paulo, eu passei hoje mais uma vez no pronto-socorro da cidade, aí no 28 de agosto. Rapaz, o negócio, Paulo, é um negócio, você que está em casa, agora ouvindo o Jornal da Manhã, por favor, use máscara, use o álcool. É triste demais a gente ver as pessoas chorando dali, a morte de parentes. A cada minuto chega uma informação, as pessoas choram, se desesperam, gritam, outros chegam lá entre a vida e a morte. É realmente muito complicado, sabe, Paulo Guerra? E a gente pede que as pessoas aí usem máscara e agradeço aí as pessoas que estão no 28 de agosto, no pronto-socorro João Lúcio, os profissionais de saúde, não, Paulo, chamados linhas de frente, que estão aí trabalhando diariamente e ainda tem aí a missão de levar essas informações às famílias quase que a cada hora, Paulo. Peregrini, tivemos aí duas mortes no trânsito e uma delas choque de motocicleta com um carro, né, Peregrini? Onde foi? Pois é, Paulo, mais uma vez aí as mortes no asfalto continuam acontecendo. Foram duas mortes, como você bem colocou, Paulo Guerra, um atropelamento aconteceu e também uma colisão entre um carro e uma moto. Esse acidente do carro e moto, Paulo, aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho. Peregrini, tivemos um assalto e lá no Jorge Teixeira, após o assalto a um mercadinho, os bandidos saíram em fuga e terminaram colidindo até com o carro da polícia, mas um morreu e os outros foram presos, né, Peregrini? Pois é, Paulo, o Departamento de Jornalismo da Difusora esteve no local, né, naquela ocasião, nós conversávamos com o capitão Sullivan, que passava para a audiência da Difusora, o desenvolver dessa ocorrência, né, como foi que tudo aconteceu. Ele nos dizia aí, Paulo, exatamente o que nos passou agora, um assalto ao mercadinho, logo depois houve perseguição policial, quando a polícia os abordou, eles atiraram na polícia, a polícia revidou os tiros, 2 foram baleados, Paulo Guerra, um só de raspão, um morreu e o outro continua internado. Pois é, e os bandidos, um morreu e um baleado e o outro foi preso. Peregrini vai voltar daqui a pouco também contando sobre outras histórias graves que aconteceram na cidade, como esse homem que foi perseguido e executado com 8 tiros. Ele ia saindo com a esposa dele, não é, Peregrini, lá no Tancredo Neves? Pois é, Paulo, ele percebeu que estava sendo perseguido, né? Daí quando ele tentou fugir, infelizmente ele foi baleado, acabou morrendo na hora, e a mulher dele, Paulo, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo também, em estado grave. Ela foi levada para uma plataforma de guincho, né? É o que ia passando na hora. Colocaram lá na plataforma e assim ela chegou ao pronto-socorro Platão Araújo. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Foram muitos acontecimentos. Até daqui a pouco, Peregrini. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, quando nós voltaremos com essas e outras informações. Hoje é o aniversário do Gabriel Enoque, lá do Sindicato do Transporte Especial, sempre atuante, ouvinte da Difusora, ouvinte do Jornal da Manhã. Parabéns ao nosso ouvinte Gabriel Enoque. Obrigado pela audiência. É contigo, Paulo Guerra. 5h59 em Manaus. A Gerência Executiva de Manaus, por meio da Seção de Comunicação Social, informa o fechamento das agências da Previdência Social no Amazonas. A medida atende ao mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, o qual determina a suspensão do funcionamento das agências da Previdência Social no Estado durante o período de quarentena definido por decreto estadual. Informa-se que as perícias médicas e avaliações sociais agendadas no período de fechamento das agências podem ser remarcadas pela Central 135. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo instável, temperatura de 24 graus 5 décimos. O Jornal da Manhã faz o seu primeiro intervalo e volta em 2 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h04 em Manaus. A prorrogação da situação de emergência em Manaus
e do regime de teletrabalho para os servidores municipais devido à pandemia de Covid-19 resultou em medidas temporárias de desburocratização para os licenciamentos que cabem ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano autorizar. Conforme decreto assinado pelo prefeito Davi Almeida, publicado no Diário Oficial do Município e retroativo à data de 1º de janeiro, estão prorrogados por 90 dias os alvarás de construção emitidos pelo Implurb, cujo vencimento ocorre no período declarado emergencial. Com os decretos estadual e municipal em vigor, o Implurb resolveu prorrogar o serviço de agendamento para a normalidade online e por meio de e-mail devido à suspensão de todos os atendimentos presenciais até o dia 31 de março. Temos informações de Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, comprometida com a campanha de vacinação e a transparência, divulgou a lista de vacinados contra o Covid-19 no município nesta segunda-feira. Conforme o secretário de Saúde Municipal, Otávio Braga, a campanha de vacinação obedece rigorosamente à ordem de prioridade, sendo, nesse primeiro momento, contemplados foram os profissionais de linha de frente com atuação na unidade hospitalar, de centro de referência de atendimento ao Covid-19 e demais síndromes gripais. O titular da ciência informou também que o número de doses disponibilizadas nessa primeira etapa é de 166. 81 doses foram repassadas para a equipe de saúde indígena e 30% para os profissionais de saúde do município. E concluiu que todas essas informações estão no Facebook da Prefeitura de Urucará e no portal da Transparência. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, estende por 365 dias a validade das licenças ambientais a contar de suas datas de vencimento, enquanto durar a prorrogação e os efeitos do Decreto Municipal número 5001 de 4 de janeiro de 2021, que trata da situação de anormalidade por conta do avanço da Covid-19 na capital. 42 estudantes da 28ª turma do curso de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas receberam antecipadamente na manhã de ontem a outorga de grau. A partir de agora, os novos profissionais estarão à disposição do Sistema Único de Saúde SUS para atuarem no Amazonas nas ações de combate ao novo coronavírus. No total, 105 estudantes dos cursos de enfermagem, medicina e odontologia da UEA receberão a outorga de grau nesta semana. O Jornal da Manhã vai a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O cerco se fechou em Manacapuru. Com o número crescente de infectados pelo novo coronavírus, o estrondoso aumento de óbitos causados pela doença, a fiscalização nas ruas ficou mais rígida, o que vem de encontro com aqueles que ainda teimam em sair de casa durante a noite. A princípio, todo o comércio foi obrigado a fechar, a funcionar até 19 horas. Então houve muita reclamação por parte de alguns comerciantes da área de alimentação, o que levou o prefeito Beto D'Angelo a reunir com proprietários de lanchonetes e restaurantes e, em concordância, um novo decreto municipal foi emitido garantindo os serviços na modalidade delivery até a 0 hora. Esse decreto não exime o trânsito de veículos e pedestres nas ruas após as 19 horas. E quem for pego nas ruas, seja de carro, moto ou a pé, será levado para a delegacia. A ação é para tentar evitar a proliferação do vírus e o aumento de pacientes à procura de atendimento nos hospitais. Para se ter uma ideia, até o dia 12 de janeiro, eram 184 óbitos contabilizados. Ontem, 25 de janeiro, chegou a triste marca de 227 óbitos, o que leva a soma de 43 no período entre 12 e 25 de janeiro. Só ontem foram 6 pacientes que não resistiram e também vieram a óbito. Uma marca dolorosa que continua deixando a nossa princesinha dos Solimões em primeiro lugar no ranking de morte por Covid. Isso não significa que não está tendo alta de pacientes no hospital. Ontem foram liberados mais 9 pacientes curados da doença. Porém, o número de internação supera as liberações. A administração municipal não tem medido esforços para manter o atendimento nos 2 hospitais que estão lotados. Mesmo assim,
o que se vê é uma realidade fora do comum. A recomendação das autoridades é ficar em casa, sair só se for uma necessidade, usar máscara, lavar bem as mãos com sabão e o uso do álcool em gel é essencial. De Maracapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Agora 6:09. O titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Semusp, Saba Reis, se afastou de suas funções desde a última sexta-feira para tratamento de saúde. Ele teve picos de hiper e hipoglicemia e, por ter quadro de diabetes, precisou de atendimento médico. Sabá tem 65 anos e é do grupo de risco por faixa etária para a Covid-19, com o agravante do diabetes. Devido à alta demanda nas redes hospitalares locais, orientado por familiares, o secretário se deslocou para São Paulo para tratamento. Já na capital paulista, apresentou um quadro febril e só então foi submetido a um teste de Covid-19. O resultado saiu na manhã de ontem, atestando positivo para o coronavírus. O estado de saúde do secretário é considerado estável. Em visita a Manaus para acompanhamento das medidas de enfrentamento à pandemia, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediu que o estado reforce a importância da atenção primária no atendimento dos pacientes. O apelo foi feito durante a reunião do Comitê de Crise e Controle de Operações Específicas na manhã desta segunda-feira, na presença de representantes do estado e da prefeitura. A recomendação é uma estratégia para aliviar o fluxo nos grandes hospitais da capital. O atendimento básico é fundamental nessa luta para brecar o avanço da Covid-19, afirmou o ministro. Pazuello advertiu que é necessário que todas as unidades básicas de saúde, são aproximadamente 80 em Manaus, sejam imediatamente direcionadas para o atendimento diagnóstico, tratamento e orientação ao paciente com Covid. Ex-deputado federal, vereador de 3 mandatos, Marcelo Serafim do PSB, será o líder do prefeito Davi Almeida do Avante na Câmara Municipal de Manaus. Os dois definiram a função ontem à noite. A estreia será em sessão extraordinária hoje para votar mensagem do Executivo prevendo a criação do auxílio Manauara com benefício de R$200 para 40 mil famílias. A Assembleia Legislativa do Estado fará uma nova sessão extraordinária sem remuneração nesta terça-feira. Na pauta, a crise da saúde e o fim do recesso. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado José Neto do Patriota. O Hospital Newton Lins começa a receber pacientes a partir desta terça-feira. O anúncio foi feito ontem pelo governador Wilson Lima durante visita à unidade, acompanhado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O hospital é referência para atendimento de pacientes com Covid-19 transferidos de outras unidades por meio do sistema de regulação. O Amazonas realizou na noite de ontem a transferência de mais 18 pacientes com Covid para tratamento em Recife, Pernambuco. A aeronave com os pacientes decolou às 20h25 do aeroporto de Ponta Pelada. 2 pacientes foram removidos do hospital e pronto-socorro Platão Araújo, 2 do serviço de pronto atendimento Alvorada e mais 2 do SPA do Coroado, além de outros 10 do 28 de agosto. Um assessor técnico lotado na Casa Civil do Estado, imunizado com a primeira dose da vacina Coronavac, foi exonerado do cargo ontem. Segundo o governo, ele recebeu a vacina de forma indevida por não pertencer ao grupo prioritário. A diretora do Hospital e Pronto-Socorro da Criança, que teria incluído o nome do servidor na lista, também foi exonerada. Segundo o secretário de Saúde, a diretora do Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, Michaele Andrade Pimentel Afonso, foi quem incluiu o nome do servidor da Casa Civil na lista de trabalhadores de saúde que deveriam ser vacinados pela Censa. Michele é funcionária concursada e deve responder a um processo administrativo disciplinar. O Tribunal de Contas do Amazonas informou ontem que a lista de servidores da saúde vacinados pela Prefeitura tem divergências, como o CPF e nomes repetidos. Conforme o órgão, a irregularidade foi detectada após o cruzamento de dados. Por causa disso, a Prefeitura foi notificada para que faça urgentemente as correções possíveis. Documentos obtidos pelo Ministério Público de Contas indicam que 31 pessoas morreram por falta de oxigênio em Manaus nos dias 14 e 15 de janeiro, quando a capital atingiu o ápice da falta do insumo. Nesses 2 dias, falta de oxigênio nos hospitais de Manaus levou a cidade a um cenário de caos, com recordes nos casos de Covid
a cidade precisou enviar pacientes que dependiam do insumo para outros estados. Parentes de pessoas internadas tiveram que comprar cilindros com gás por conta própria. O prefeito Davi Almeida anunciou que vai montar pontos de drive-thru para vacinação contra a Covid-19 de idosos. Ainda de acordo com Almeida, haverá também vacinação de casa em casa. Os 2 grupos previstos nesta próxima etapa são os idosos de 70 a 74 anos com comorbidades e os idosos que têm 75 anos ou mais. Os 116 idosos que residem na Fundação Dr. Thomas serão imunizados contra a Covid-19 nesta terça-feira. O governo do estado recebeu ontem um lote contendo 44,6 mil doses da vacina Coronavac, enviado pelo Ministério da Saúde. O carregamento que chegou ao aeroporto internacional Eduardo Gomes chega a 326.920 o número de doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan já entregues ao estado. Passa de 250 mil o número de casos confirmados de Covid no Amazonas. Segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde desta segunda-feira, houve 1.222 novos registros de pessoas com a doença, totalizando 250.935 casos no estado. O número de mortes subiu para 7.232, com mais 86 óbitos provocados pela doença. No total, 56 mortes ocorreram nas últimas 24 horas e 30 falecimentos foram registrados em dias anteriores, mas confirmados só agora. E a prefeitura informou que um total de 141 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital nesta segunda-feira. Do total, 103 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, dos quais apenas um optou pelo serviço de cremação. Também foi registrado um óbito oriundo de outra cidade. Já nos cemitérios particulares, 38 enterros foram realizados. 6h16 em Manaus. Manaus vive horas de violência com 2 mortes no trânsito e muitos mortos a tiros e golpes de faca. Após assalto a mercadinho no Jorge Teixeira, bandido morre em tiroteio com a polícia. E o homem é perseguido e executado com 8 tiros no Tancredo Neves. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6h19 em Manaus. Polícia. Os acontecimentos da noite e madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pense numa madrugada agitada, pense numa madrugada violenta na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro 28 de agosto, agitou, como se não bastasse as doenças epidemiológicas. Tivemos também, Paulo Guerra, muita movimentação em relação à violência. 2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, deram entrada baleada no pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito em estado grave. Uma pessoa vinda do bairro da Compensa acabou dando entrada e já chegou muito grave e acabou morrendo nas dependências do 28 de agosto. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, também viveu plantão agitado. Paulo Guerra e ouvintes, o homem deu entrada vítima de arma de fogo, levou bala, um bombom da morte no abdômen. Ele chegou entre a vida e a morte, mas graças à ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, não é dessa vez que o baleado vai partir dessa para pior. Ele já foi muito bem atendido e já não corre risco de morte. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Um outro homem deu entrada vítima de atropelamento em estado grave. Ele dava entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde também foi muito bem atendido e encontra-se internado. Pronto, socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Recebeu Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens que foram baleados em confronto com a polícia. Isso aconteceu na Avenida Mirra. Daqui a pouco os detalhes
dessa ocorrência. O fato é que dois bandidos, deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Um deles já partiu dessa para pior. Uma pessoa deu entrada também vítima de facadas pelo corpo e foi muito bem atendida no Platão Araújo. Um outro homem deu entrada vítima de agressão física, paulada na cabeça. Uma mulher baleada entre a vida e a morte também dava entrada à noite de ontem no pronto-socorro Platão Araújo. Ela chegou em um guincho plataforma. Lá, viu? Lá na plataforma, lá atrás, baleada, em estado grave, e deu entrada naquela unidade de saúde, onde nesse momento está lutando para viver, está lutando contra a morte, já que seu ferimento foi gravíssimo. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dois homens brigaram pelo amor de um outro rapaz. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, por pouco não acaba em tragédia. Um agrediu o outro com um pedaço de pau. Isso aconteceu, Paulo Guerra, era por volta de 17h40, era a noite de ontem. Começo, aliás, não era noite, era a boca da noite, estava perto da noite ali, quando esses dois homens brigaram. Paulo Guerra, já estavam prontos para se recolher, já era noite e tal, mas aí acabaram brigando. É que um estava com ciúme do outro, os dois brigavam pelo amor de um mesmo rapaz. Um jovem de aproximadamente 23 anos, alto, barriga de tanquinho, olhos claros, loiros, da batata grossa. E esse negócio da batata grossa é muito de... O homem da batata grossa tem sua preferência, muita preferência em relação a outros homens que gostam de homem. E a briga ontem foi por causa de um batatudo. A vítima também deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, aos gritos, aos berros, dizendo que se tratava de um homem traído. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nesse momento está havendo blitz em praticamente toda a cidade. Blitz na zona norte, blitz na zona leste da cidade. Tem Detran, tem Polícia Civil, Polícia Militar na rua. Até aí, mais para perto do centro, Paulo, vou nem dar o spoiler, não vou nem dizer onde é que é. A pessoa, vou dizer onde é que a blitz está rolando agora, o pessoal vai... muda o caminho, digo nada, tá rolando nesse momento, até mesmo aí, Paulo Guerra, pro rumo do centro da cidade. Muita gente sendo aí grampeada pela blitz, carro sem documento, gente aí com carro lotado, mais de 3 dentro do carro agora. Camarada vai para a delegacia geral, tem que obedecer o decreto do governo. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte. O passarinho da morte só canta para quem morre de tiro, ou quem morre na faca, para quem morre durante assalto, quando o bandido morre no assalto. E o passarinho da morte canta também para quem morre em acerto de contas. E o passarinho da morte cantou e cantou muito a noite de ontem. Começou pela tarde, quando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 3 homens foram interceptados pela polícia na tarde de ontem, após assaltarem um mercadinho lá na Avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira. 2 deles acabaram baleados. Paulo, eles estavam num carro no modelo Prisma, carro esse que havia sido tomado de assalto de um motorista de aplicativo. Eles usaram o carro para fazer esse assalto ao estabelecimento comercial e vinham fazendo arrastões na área do bairro Jorge Teixeira. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento e avistou suspeitos fugindo no carro. A proprietária do mercadinho gritou e os policiais haviam acabado de
dizendo ela que os bandidos tinham acabado de assaltar o lugar. A polícia foi para cima, os policiais da Força Tática iniciaram a perseguição e no cruzamento da Avenida Mirra com a Avenida Itaúba houve um confronto. O carro modelo Prisma usado no assalto bateu numa viatura da Polícia Militar da Força Tática. Daí os bandidos desceram do carro e atiraram na polícia. Os bandidos atiraram para matar os policiais. Os bandidos queriam matar os profissionais da Força Tática, rapaz. Daí, os policiais da 30ª SICOM e também da Força Tática reagiram. E dos bandidos foram baleados e levados ao pronto-socorro Platão Araújo. O terceiro se entregou, não atirou e foi somente preso. Os dois foram levados ao Platão Araújo. E um deles não resistiu aos ferimentos. E o bandido morreu no confronto com a polícia. Ele queria matar os policiais. O capitão Sullivan, subcomandante da 30ª SICOM, falava ontem à tarde ao microfone da difusora, ao vivo do local. Departamento de Jornalismo da difusora cobriu a ocorrência e naquele momento o capitão Sullivan trazia todos os detalhes dessa ocorrência. Viaturas da Polícia Militar, viaturas do SAMU, os profissionais também do IMMU, agentes de trânsito, estiveram no local onde ficou muito agitado, muita gente no local, ontem lá no local dessa ocorrência. Parabéns aí à 30ª SICOM, parabéns aos policiais da Força Tática que conseguiram prender um, balear outro, e um deles partiu desta para pior. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem até o presente momento não identificado foi morto em um galpão abandonado no bairro Tancredo Neves. Segundo as primeiras informações, esse galpão, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é usado pelos noiados, é usado pelos maconheiros, pelos cheiradores de pó, por ladrões, e lá eles ficam, Paulo Guerra, arquitetando sempre o que vão fazer. E esse homem foi encontrado lá mesmo nesse galpão e parece que ele era um dos integrantes dessa turma do mal aí e acabou sendo morto a facadas. Para se ter uma ideia da violência do crime, a faca de cortar pão, outrora cortou pão, passou aquela manteiguinha, só que dessa vez foi usada para o crime. A faca foi cravada no pescoço da vítima. Perseguição, bala e morte no bairro Tancredo Neves. Um casal foi perseguido logo depois que saía de casa. Um casal acabou saindo de casa e caminhando tranquilo, quando de repente foram abordados, foram seguidos primeiramente, depois abordados pelos bandidos que estavam em um carro. O homem levou vários tiros, levou 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher também foi baleada, a esposa da vítima também foi baleada e segue internada em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo. Madrugada de hoje, um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu.
O crime aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho. A vítima, porém, antes foi levada ao pronto-socorro do Galileia, onde de lá partiu dessa para pior. Acidente de trânsito ocorrido no bairro Gilberto Mestrinho também. Dessa vez Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Quem morreu foi um rapaz que estava em uma moto. Foi um acidente entre carro e moto. Nesse acidente, um rapaz de aproximadamente 20 anos acabou perdendo a vida. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde acabou morrendo. Acidente ocorrido, repito, na madrugada de hoje. Outro acidente de trânsito, outra morte no asfalto. Dessa vez, o acidente aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro da Compensa. A vítima foi barbaramente atropelada, um homem de aproximadamente 40 anos. Rapidamente, ele foi levado ao pronto-socorro Joventina Dias. Lá, tudo foi feito para salvar a vida do Washington Rodrigues. Ele tinha nome de comentarista. Washington Rodrigues, de 40 anos de idade, acabou morrendo atropelado. Isso aconteceu no bairro da Compensa. Outra morte na Compensa. Dessa vez, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um homem que até o presente momento não foi identificado. Ele morreu lá na beira do rio, lá no bairro da Compensa. O corpo apareceu boiando, já em avançado estado de decomposição. Departamento de Perícia Técnica Científica, o Instituto Médico Legal com suas viaturas também estiveram no local e rapidamente fizeram a remoção do corpo. Isso aconteceu, repito, no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte cantou, sobrevou a cidade. O passarinho da morte sempre canta quando morre bandido, principalmente em confronto com a polícia. Mais uma vez o passarinho da morte fez a sua cantoria na cidade. Jorge Teixeira, Compensa e bairro Gilberto Mestrinho foram os bairros mais visitados pelo passarinho da morte. Agora é contigo, poderoso e cobiçado Paulo Guerra. 6h34 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte no Jornal da Manhã. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36 em Manaus. Esportes. FAF suspende jogos profissionais e amadores do Amazonas. Treinos limitam-se a times em torneios oficiais. Integrantes dos clubes devem manter os testes de Covid-19 atualizados e os treinamentos devem ser supervisionados por médicos. O objetivo é reforçar medidas restritivas do governo. Em clássicos, Fluminense obtém terceiro maior aproveitamento do século e o melhor no Brasileiro desde 2012. Desempenho atual do Fluminense diante dos rivais na temporada só fica atrás dos anos 2012 e 2005. Após a vitória por 2-0 sobre o Botafogo no último domingo em São Januário, o Fluminense chegou a 54,1% de aproveitamento em 16 clássicos na temporada. Foram 7 vitórias, 3 em cima do Botafogo, 2 sobre o Flamengo e 2 contra o Vasco, 5 empates e 4 derrotas. Em comum acordo, Cruzeiro e Felipão rescidem contrato antes do fim da Série B. O treinador estava insatisfeito com os bastidores do Clube Mineiro e falta de certeza sobre investimento. Sem solução caseira, Flamengo segue com Ceni, mas sob avaliação constante. Apesar das críticas sofridas da derrota para o Atlético, o técnico é mantido no cargo. A diretoria não vê opção rápida para substituí-lo a 7 jogos do fim do Campeonato Brasileiro. A prestação anual de contas do Barcelona foi publicada nesta segunda-feira e repercutiu na imprensa espanhola. O clube que vive grande
e grave crise financeira divulgou altos valores em dívidas por transferências de jogadores nas últimas temporadas. O clube divulga relatório financeiro e inclui dívidas por contratações de Matheus Fernandes, Arthur e Emerson. Transação por Felipe Coutinho com o Liverpool ainda tem valores a serem quitados. O Barcelona tem que quitar uma dívida de 126 milhões de euros a curto prazo e 196 milhões a longo, como informou o relatório. São Paulo e Fluminense empatam sem gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil Sub-17. Equipes vão decidir o título no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira no estádio Luso Brasileiro, sem vantagem para nenhum dos dois lados. Chapecoense é superada pelo Operário Paranaense e perde a liderança da Série B. Fábio Alemão e Rafael Oller marcam para o Fantasma e dificultam a vida dos catarinenses na briga pelo título. O jogo terminou 2-0. O Red Bull Bragantino fez mais uma vítima nesta segunda-feira. Em ascensão no Campeonato Brasileiro, o time do interior paulista venceu o Corinthians por 2-0 na Neoquímica Arena pela 32ª rodada e chegou a 5 jogos de invencibilidade, todos eles já em 2021. São 4 vitórias e 1 empate. Elinho, que pertence ao São Paulo, e Claudinho, que teve passagem frustrada no Corinthians, fizeram os gols. O jogo de ontem pela Copa Verde. Atlético Goianiense 2, Sinop 1. Atlético Acreano 1, Manaus 5. No futebol internacional, destaque para mais um tropeço do Benfica, comandado por Jesus, o Deus do Flamengo, que não saiu de um empate em 1-1 com o Nacional Madeira pelo Campeonato Português. O jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Às 20 horas jogam Palmeiras e Vasco. No mesmo horário tem Atlético Mineiro e Santos. Na Série B, às 21h30, Vitória e Botafogo de São Paulo. Pela Copa do Nordeste, às 21h30, jogam Itabaiana e Santa Cruz. E ainda CSA e Motoclube do Maranhão. 6h39 em Manaus. Lewandowski autoriza inquérito da PGR sobre conduta de Pazuello em crise sanitária no Amazonas. Brasil proíbe a entrada de viajantes vindos da África do Sul. Estados Unidos confirmam primeira infecção por variante do coronavírus identificada no Brasil. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h42 em Manaus. Últimas notícias. Em dias de baixa liquidez, por causa do feriado do aniversário de São Paulo, que fechou a B3 e limitou os negócios às operações de balcão, o dólar comercial teve alta moderada de 0,60%, vendido a R$5,51. Cerca de 3,5 milhões de beneficiários do auxílio emergencial nascidos em dezembro terão o saque da última parcela do benefício liberado amanhã, quarta-feira. É a última ação prevista pelo calendário da Caixa Econômica Federal, ou seja, o fim do programa social. Esses aprovados terão acesso ao dinheiro em espécie ou a transferência da conta poupança social digital para outras contas. Foram acreditados cerca de 2,7 bilhões de reais para esse grupo nos ciclos 5 e 6 de pagamentos. Até agora, os recursos podiam ser movimentados apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. Autor de um dos projetos que propõe a volta do auxílio emergencial em 2021, o senador Alessandro Vieira, cidadania do Sergipe, voltou a indicar que o benefício é cada vez mais necessário para a população conforme os lockdowns avançam em todo o país. Nesta segunda-feira, o senador comentou que é preciso garantir algum tipo de socorro para a população que mais sofre com a falta de renda e disse que o Congresso precisa pautar a volta do auxílio assim que o recesso terminar no próximo dia 1º de fevereiro. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES 2021 do primeiro semestre abre o período de inscrição nesta terça-feira e termina na sexta-feira, dia 29. Os resultados serão divulgados no dia 2 de fevereiro. O edital prevê a seleção com base em notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2010 e 2019. Salários dos prefeitos nas capitais variam de 17.600 a 31.000 reais. Vereadores recebem até R$18.900. O maior salário é o de Belo Horizonte, R$31.061 mais 47 centavos. E o menor é o de Vitória, no Espírito Santo, R$8.966,27. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais registrou queda real descontada à inflação de 6,91% em 2020
para 1,479 trilhão, informou a Secretaria da Receita Federal nesta segunda-feira. É o pior resultado para o ano fechado desde 2010, ou seja, em 10 anos. Quando corrigida pela inflação, a arrecadação em 2020 ficou em 1,526 trilhão de reais. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa para a inflação em 2021 pela terceira semana seguida e também passaram a prever uma alta maior do Produto Interno Bruto PIB deste ano. As expectativas fazem parte do boletim de mercado conhecido como relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho mostrou que a pandemia de Covid-19 causou a perda de 8,8% das horas de trabalho em todo o mundo, o equivalente a 255 milhões de empregos em tempo integral. O cálculo da OIT foi feito em horas de trabalho perdidas, considerando as jornadas de trabalho reduzidas e também aquelas pessoas que perderam o emprego. A comparação foi com o último trimestre de 2019. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima que a renda caiu em 7 trilhões de dólares em todo o mundo, o equivalente a 8,3% da renda global do trabalho, ou 4,4% do Produto Interno Bruto PIB global. As mulheres foram mais afetadas que os homens na pandemia. Para elas, a perda de emprego ficou em 5% e para eles em 3,9%. Em nota, a Agência de Aviação Civil ANAC informou ontem à noite que o avião que caiu e vitimou 4 atletas e o presidente do Palmas, e além do piloto, em Luzimangues, Tocantins, estava com a manutenção em dia. Porém, a ANAC informou que o bimotor não poderia realizar serviço de táxi aéreo. Média móvel de mortes por coronavírus no Brasil chega a 1.055, a maior desde 4 de agosto, a 217.700 óbitos. O país contabilizou 8.872.964 casos e 217.712 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Com o fim do recesso e as eleições de novos presidentes para a Câmara e o Senado no início de fevereiro, a área econômica do governo Jair Bolsonaro pretende retomar a discussão de reformas estruturais. Boa parte das medidas tenta frear o gasto público, mas o debate de um novo programa social também deve se manter no radar em 2021. A agenda do governo é encabeçada pelas propostas de emenda à Constituição, da emergência fiscal e do Pacto Federativo, além das reformas administrativa e tributária. Os Estados Unidos confirmaram nesta segunda-feira o primeiro caso de infecção pela variante do coronavírus identificada no Brasil. Ela foi identificada em um morador do estado de Minnesota que viajou recentemente para o país. O governo americano decidiu manter as restrições de entrada de estrangeiros que tenham passado pelo Brasil, pelo Reino Unido, pela Irlanda e outros 26 países da União Europeia até 2 semanas antes do embarque. A partir do próximo sábado, as restrições também vão valer para a África do Sul. Janet Yellen é confirmada como a primeira mulher secretária do Tesouro dos Estados Unidos. A economista de 74 anos também foi a primeira mulher a ser presidente do Federal Reserve e a chefiar o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca. A Câmara dos Estados Unidos encaminhou nesta segunda-feira ao Senado o segundo processo de impeachment contra o ex-presidente americano Donald Trump. O artigo foi lido no plenário pelo deputado democrata Jamie Raskin de Maryland, líder dos gerentes do impeachment. Nesta terça, senadores que atuaram como jurados farão o juramento. Graças a um acordo entre os líderes dos dois partidos no Senado, a equipe de defesa de Trump e o gerente do impeachment na Câmara terão um período de 2 semanas para trocar informações pré-julgamento após esta segunda-feira, e o julgamento em si irá começar nas semanas de 8 de fevereiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária defendeu em documento ao Supremo Tribunal Federal que não é possível liberar o uso da vacina Sputnik sem o aval de técnicos do órgão, como pediu o governo da Bahia. No entendimento da agência, a liberação das doses com base apenas em análise de outros países ou órgãos internacionais representa a perda da soberania nacional e um risco a direitos da saúde e a vida dos brasileiros. Em carta ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, informou nesta segunda-feira que estão liberados para a exportação 5.400 litros de insumos necessários para a fabricação da vacina Coronavac,
desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O anúncio da liberação tinha sido feito mais cedo em uma rede social pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma portaria do governo federal publicada hoje proíbe a entrada no Brasil de passageiros vindos da África do Sul. Segundo a portaria, a medida foi tomada, entre outras razões, para evitar o impacto da nova variante do coronavírus. Os viajantes vindos do Reino Unido continuam impedidos de entrar no país. Segundo o texto publicado, ficam proibidos em caráter temporário voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul. Também fica suspensa a autorização de embarque para o Brasil de viajantes estrangeiros procedentes ou com passagem pelo Reino Unido ou pela África do Sul nos últimos 14 dias. O texto foi assinado pelos ministros Walter Braga Neto da Casa Civil, André Mendonça da Justiça e Segurança Pública e Eduardo Pazuello da Saúde. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda-feira a abertura de inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise de saúde do Amazonas, causada pela superlotação dos leitos hospitalares e pelo colapso no fornecimento de oxigênio. Agora, Pazuello passa a ser formalmente investigado no Supremo por suposta omissão. A investigação vai começar pelo depoimento do ministro à Polícia Federal. Ainda não há data para a prestação destes esclarecimentos. Como investigado, Pazuello terá que apresentar informações sobre as ações efetivamente adotadas em relação ao estado da saúde pública aqui em Manaus. Lewandowski definiu o prazo inicial de 60 dias para as investigações da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro do STF definiu que o depoimento de Pazuello deve ocorrer em até 5 dias após a intimação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou nesta segunda-feira não ter dúvida de que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cometeu crimes no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Pacotes de dados com informações pessoais de mais de 223 milhões de brasileiros apareceram em fóruns usados por criminosos digitais. Os dados estão separados por número de CPF e também estão acompanhados de informações de veículos cadastrados no Brasil. São 2 vazamentos separados. Um deles, que contém os dados dos veículos e informações limitadas de cada número do CPF, está em livre circulação na internet e disponível para download. Basta conhecer um link ativo. O outro vazamento muito mais abrangente está com distribuição mais limitada. Esse pacote inclui dados de escolaridade, benefícios do INSS e programas sociais como Bolsa Família, renda e score de crédito, que estima se uma pessoa é um bom pagador. Os criminosos estão tentando vender os dados desse pacote e a oferta não cobre a integralidade dos dados. Só é possível comprar trechos. Para comprovar a autenticidade da oferta, os criminosos publicaram arquivos de exemplo com 1000 mostras de cada tipo de informação. O número de cadastrados no pacote supera a população brasileira, estimada em 212 milhões. Isso é possível porque os dados incluem CPFs de pessoas falecidas. Não há, por outro lado, CPFs de pessoas nascidas em 2020 e não é possível afirmar que todas as pessoas nascidas antes de 2019 foram expostas. 6h53 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Lewandowski abre inquérito no STF para apurar a responsabilidade de Pazuello na crise de saúde em Manaus. Folha de São Paulo. Dificuldade em aprovar a privatização motivou renúncia, diz presidente da Eletrobras. O Estado de São Paulo. O presidente da Volkswagen diz que 54% do preço do carro no Brasil é imposto. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. O governo do Acre decreta toque de recolher entre 22 horas e 6 horas da manhã. A medida vale por 30 dias. Valor econômico. Vacinação em massa vai garantir retorno seguro ao trabalho, diz Paulo Guedes. Estado de Minas. Recusada pelo Brasil, vacina da Pfizer apresenta boa eficácia em Israel. Jornal do Comércio no Recife. Em Pernambuco, vacinação dos idosos a partir de 85 anos deve começar nesta terça-feira. Diário do Nordeste em Fortaleza. Governo estuda autorizar novo saque do FGTS para estimular a economia. Porto Alegre, 0 hora. Liberação de insumo de vacina pela China provoca disputa de versões entre governos federal
e de São Paulo. Os jornais de Manaus estampam o centenário Jornal do Comércio. Comércio agora teme fechamentos em massa. Em tempo. Câmara Municipal prepara a votação do auxílio Manauara. A crítica. Manaus começa a vacinar seus idosos. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdank, Valtino Castro e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.